respeito desse tema que já está aí, alegrai-vos. Interessante porque já tem algum tempo que eu quero pregar a respeito de uma carta pequena do apóstolo Paulo, e pensando em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, pensei um pouco também em Efésios, mas nunca que eu conseguia tirar da minha mente, do meu coração, a carta de Paulo aos Filipenses. Paralelo a isso, me preocupa muito esse tema que eu coloquei ali, que alegrai-vos, que na verdade não é muita novidade. Tem um livro desse escritor que está aí, Warren Wiersbe, que fez muito sucesso, ficou muito conhecido. Hoje, se você quiser lê-lo de graça, tem ele para ser feito o download, ou baixar aí pela internet, como e-books, né? Como um e-book. É um livro com o tema Seja Alegre. E não faz muito tempo eu disse na equipe pastoral que nós precisamos resgatar mesmo a alegria. Eu não sei porquê, mas parece-me que nós fomos formados, ensinados, educados no meio evangélico para sermos melancólicos, para sermos tristes. Parece que a alegria é sinal de reverência, não é? Se você for no acampamento dos adolescentes, ver eles pulando, cantando, ouvindo uma mensagem bíblica, as letras bíblicas, né? Eu estava lembrando de uma das músicas contagiantes que eu escutei lá no sábado, e a turma queria que eu dançasse, eu fiquei com vergonha, não dancei, mas estava lá a música Pecado Larga do Meu Pé. Poxa, é uma linguagem bem jovial, mas eles estavam pregando, era sobre isso, não é? Era contra o pecado, é vida de santidade, mas não pode ser alegre, não é? A gente foi, de certa forma, criado assim, educado assim. O finado reverendo Gessé é uma pessoa que fez história na igreja cristã evangélica, muito conhecido, e foi o pregador aí, principal da denominação durante muito tempo. Um dia, conversando com ele, ele disse para mim assim: eu nunca consegui, por uma questão de formação cultural, subir ao púlpito para pregar sem terno escuro, preto, azul marinho, grafite, no máximo cinza, e o cinza mais fechado, porque senão não era solene, porque se não fosse assim não era algo reverente, não é? Nós não podemos fazer isso, rir, nem pensar. Então nós precisamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, para perguntar: será que é isso que a Bíblia ensina? Ou essa tradição foi sendo passada para nós, e nós encarnamos isso, vivemos isso, sem ter um fundamento bíblico? Eu fui picado por esse bicho, não é? Eu sou uma pessoa que brinca, conta história, piada, rio muito, mas eu admito que eu me dou uma transfigurada quando eu subo aqui, não é? A própria esposa já cobrou: bem, você conta uma historiazinha, faz um pouco rir, eu não dou conta. E pior é que quando eu conto, vocês não riem, me inibe ainda mais. Porque tem vezes que eu conto uma história pensando que vocês vão cair na risada e ninguém ri. Aí piora a situação, não é? Mas nós aprendemos isso. No púlpito não pode, é um lugar de reverência, não é? Por isso que o pastor também na nossa denominação é chamado de reverendo. Já tem uns 3 que me chamam aqui na igreja: ô reverendo Marcos, né? Eu sei que fazem isso de coração e às vezes brincando, mas o nome gostoso de escutar. Esse livro, Seja Alegre, de Warren Wiersbe, esse livro, ele mostra um lado alegre da vida, mesmo diante de lutas e dificuldades. O tema, eu pus aí alegrai-vos, mas eu ouvi, por exemplo, assistir um vídeo do pastor Josué sobre família, denominado Ladrões de Alegria.
Algumas pessoas trabalhando esse tema também falaram, trabalhando sobre esse livro também falaram com esse tema, ladrões de alegria, né? E o que eu quero abordar aqui, vou falar de ladrões de alegria também. Eu creio que é algo transformador para mim e para você. Se a gente viver isso, prestar atenção, encarnar, internalizar, a primeira coisa que você vai fazer é ler essa carta. Ler essa carta 1, 2, 3, 4 vezes. Eu não marquei, devia ter marcado, eu ali ontem em voz alta. Falei para a Ivani, ela estava ali. Eu gosto muito de trabalhar na cozinha lá de casa, apesar de ter um escritóriozinho lá, mas eu gosto de ficar na cozinha. Não sei se é porque é mais claro, para ficar perto dela, mas eu gosto de ficar na cozinha. E aí eu falei, bem, eu vou ler em voz alta, Filipenses. Ela pode ler. E eu estava meditando e lendo, e foi rapidão. Rapidão. Então leia Filipenses. Vamos pensar um pouquinho nesta carta. Ainda a título de introdução, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio ao mundo para trazer para nós vida abundante, para que o nosso gozo fosse completo, alegria plena, e para trazer paz. Agora, se Jesus veio trazer vida abundante, alegria e paz, como é que ele morre do jeito que ele morreu? Como é que fica as pessoas que acreditaram na promessa que ele fez? A ideia que a gente tem é de que muita gente se frustrou. Até os próprios discípulos estavam meio que frustrados, por isso Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não se perturbem. Ou então tem de bom ânimo, não desanimem. Mas na verdade, um dos pregadores, que foi o Ed René, disse o seguinte: Jesus poderia facilmente ser acusado de propaganda enganosa, ou então estelionato. Poderia. E aí ele imaginou a ideia de um tribunal, onde estão acusando Jesus de quê? De propaganda enganosa, de mentir, de enganar o povo. Ele prometeu paz e morreu numa cruz, uma morte dolorosa, a pior das mortes, uma morte lenta, uma morte sofrida. Ele prometeu alegria, ele prometeu vida abundante. E cadê as coisas que ele prometeu? Aí vem os discípulos de Jesus sofrem perseguições, e terríveis perseguições, decapitados, apedrejados, mortos. Que alegria é essa? Que vida abundante é essa? Será que Jesus está falando a verdade? Aí vem o apóstolo Paulo, que se converte na estrada de Damasco, um perseguidor dos cristãos. E qual é a sorte de Paulo? Será que Paulo teve trégua na vida dele, pelo menos por alguns dias? Pela história bíblica não teve trégua nenhuma. O apóstolo Paulo também foi um azarão. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Paulo, não é? Mas Paulo escreve Filipenses como se fosse para defender Jesus. Talvez lá no tribunal alguém diga: alguém foi vítima desse homem, prometeu e não cumpriu, disse que tinha uma mercadoria para entregar e não entregou. E Paulo levanta: eu quero dizer que eu não fui vítima, fui abençoado por este homem. O que ele prometeu, ele entregou. Eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho vida. Mas como? Você vive preso, vive naufragando, vive apanhando. E Paulo escreve dizendo que não lhe faltou absolutamente nada do que Jesus havia lhe prometido. Ele tinha vida plena. Ele tinha a alegria do Salmo 16:11, alegria plena da presença do Senhor com ele. Ele tinha a promessa de João 15:11 do próprio Senhor Jesus: tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Enfim, Jesus Cristo cumpriu o que ele prometeu. E aí Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele fundou quando ele visitou na sua segunda viagem missionária, e
Paulo foi parar numa prisão na cidade de Filipos. Ele foi e pregou lá na beira do rio. A primeira convertida foi uma mulher da alta sociedade, com o nome Lídia. Depois uma jovem possessa recebeu uma oração e foi liberta. Denunciaram Paulo e Silas, foram açoitados, jogados dentro de uma prisão. E ao invés de Paulo murmurar, sabe o que ele fez com Silas? Começaram a cantar louvores a Deus. E a Bíblia diz que as cadeias se quebraram. E alguém poderia dizer assim: se quebrou para libertar Paulo. Hoje de manhã eu estava conversando aqui na escola dominical e disse: não, as cadeias se quebraram, não foi para libertar Paulo da sua prisão, mas foi para libertar o carcereiro da prisão dele. Sabe por quê? Porque Paulo, com as cadeias quebradas, abertas, não fugiu, controlou os demais presos e ninguém fugiu. Mas naquela noite, a pior das prisões foi libertada, ou a pessoa foi libertada da pior das prisões, que é a prisão do pecado. Porque aquele homem, aquele carcereiro disse: o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E no dia seguinte estava Paulo liberto pelas vias legais, e o carcereiro recebeu em casa para cuidar dos vergões que Paulo tinha, dos açoites que ele havia sofrido. Agora, como é que uma pessoa açoitada, 39 chibatadas, consegue cantar louvores a Deus dentro da prisão? Sabe como é que consegue? Porque o que Jesus prometeu, Ele cumpriu. Eu vou dar paz, eu vou dar alegria, eu vou dar vida abundante para vocês, em toda e qualquer situação. É possível alguém ir para o leito do hospital com essa paz e com essa alegria no Espírito. É possível alguém estar preso com esta paz e com esta alegria do Espírito. E agora Paulo escreve a sua carta para esta mesma igreja na cidade de Filipos, e 19 vezes dentro da carta ele usa a palavra alegria, ou então os seus sinônimos: gozo, regozijo, etc. Ele diz: olha, o desconforto que eu vivo transborda em alegria. E o que eu quero nesta série é descobrir aquilo que está roubando a sua alegria, e também descobrir o segredo de Paulo, para que nós possamos resgatar a nossa alegria durante esses dias. Portanto, acompanhe, vamos juntos nessa jornada. Dentro do texto, quais são os ladrões de alegria? É interessante porque é fácil descobrir quando alguém está triste ou mal-humorado. Até criança sabe disso. O próprio Wisby, ele fala no seu livro de uma pequena Peggy, uma criança, que diz para sua coleguinha que estava ali visitando: o meu pai teve um bom dia hoje. E a coleguinha perguntou por quê? Porque ele chegou, o jeito dele chegar com o carro, o jeito dele bater a porta, ele beijou minha mãe. Então, se meu pai fez tudo isso, é porque o dia dele hoje foi um dia bom, um dia alegre. Porque normalmente ele chega batendo porta, ele chega freando bruscamente, ele não beija minha mãe. Hoje meu pai teve um bom dia no emprego. A pergunta que eu faço é: quais são os ladrões da nossa alegria? Em primeiro lugar, são as circunstâncias. Vou falar sobre elas. Em segundo lugar, apresentado no texto de Paulo, são as pessoas. Em terceiro lugar, as coisas. E em quarto lugar, as preocupações. São estes os nossos famosos ladrões de alegria. São os nossos ladrões de alegria. Vamos ver um de cada vez, daqui a pouquinho. Jesus, eu já disse, nos ofereceu paz, alegria e vida abundante, foi propaganda enganosa. Agora veja bem, vamos acompanhar aqui. Será que isso só aconteceu na época dos discípulos? Ou será que isso acontece hoje ainda? O
que as pessoas falam a respeito dos cristãos? Por que não dizer a respeito dos crentes, que ainda é pior ainda? Alguns países misturam as religiões cristãs. Mas vamos pensar, principalmente no Brasil, o que as pessoas falam dos crentes? Quem somos nós para Karl Marx? Somos os alienados? Quem somos nós para Freud? Infantis? Quem somos nós para outros filósofos, e alguns deles eu nem sei pronunciar o nome, covardes? Quem somos nós para algumas pessoas? E essa semana eu ouvi da boca de um que me entristeceu muito: somos imbecis. Foi o que eu ouvi, talvez vocês tenham ouvido também. A nossa fé em Jesus é questionada. Pouco tempo atrás chegou um vídeo para mim da internet, e o videozinho era uma entrevista com várias pessoas dizendo o que você pensa da fé evangélica, da igreja, de crente, de pastor. E a gente ouviu da boca de diversas pessoas as mais terríveis respostas nesse pequeno vídeo, que talvez circulou por aí e tenha chegado até as suas mãos. Para muitos nós somos fracos, somos ignorantes, a nossa fé nos deixa totalmente fragilizado, a gente para de pensar, e assim por diante. É assim que acontece. Ainda mais, nós adoecemos. Ou você vai pregar por aí que crente não adoece? As catástrofes da vida nos atingem. Ou será que não? Somos também vítimas de violência. Passamos problemas financeiros. Sofremos preconceito. Aí eu te pergunto, que vantagem há em amar e servir a Jesus? Qual é a vantagem? Aliás, para alguns pode ter dado prejuízo. Pode ter dado prejuízo. Eu fui servir a Jesus, tive que abandonar uma atividade que estava me dando muito lucro, mas não combinava com a minha fé. Então eu tomei foi prejuízo na decisão que eu tomei. Na Bíblia não é diferente. Abraão era marido de uma mulher estéril, Ana também era, Moisés sofreu também ali na terra do Egito, depois foi perseguido, José do Egito sofreu calúnia, né? Davi passou por momentos difíceis na vida dele, os discípulos eu já citei. Será que isso é coincidência? A impressão que a gente tem até é que servir a Jesus pode ser sinal de dificuldade. Paulo, o nosso remetente dessa carta, ele sofria com culpa, ele não conseguia esquecer que ele havia consentido na morte de Estevão. Paulo vivia com um espinho na carne, e uma das pregações que eu ouvi disse assim: a lenda evangélica diz que quem converte tem o anjo da guarda. E alguém chegou para Paulo assim, é evidente que isso é ficção, é apenas uma ilustração, uma dedução, mas chegou para Paulo e disse: e aí, Paulo, qual é o seu anjo da guarda? Ele: anjo eu nunca percebi, nunca vi anjo perto de mim. Agora, eu já vi demônio, porque eu tenho um espinho na carne. E depois que ele diz eu tenho um espinho na carne, quem sabe o que ele diz depois dessa frase? Um mensageiro de quem? De Satanás. Então não é um anjo, não, é um demônio mesmo, um mensageiro de Satanás que me perturba, quer me ver ruim, arruinado, quer me prejudicar. Mas Paulo, mesmo sendo rejeitado, sofrendo esta culpa, sendo traído pelos seus próprios amigos, expulso das sinagogas, preso diversas vezes, ele diz assim: eu me sinto uma pessoa feliz, alegre, eu tenho paz, vida abundante,
porque eu não sinto que Jesus me enganou. Pelo contrário, o que Ele me prometeu eu tenho. E aí ele escreve essa carta, sabe para quê? Para dizer para a igreja de Filipos e para você, para mim, para nós: gente, seja alegre, parem de murmurar, alegrem-se no Senhor. Vocês têm motivo de sobra para ter alegria no Senhor. Vibrem com a fé, alegrem-se com as promessas de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: alegrai-vos sempre, a paz de Deus que excede o entendimento vai guardar o coração de vocês. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essas são as expressões de Paulo nessa carta. Viva feliz, seja alegre, alegrai-vos. Vamos dar uma detalhada nos ladrões de alegria. Primeiro ladrão de alegria, as nossas circunstâncias. Primeiro, e ele está no verso 12, quando ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Interessante, né? Se fosse um cara mal-humorado, ele não ia só usar essa frase, aquilo que me aconteceu, não. Ele ia detalhar: olha, meus irmãos, saiba que eu fui preso, que eu fui isso, que eu fui aquilo, e começava a contar tudo de novo. Para o nosso registro está lá em 2 Coríntios, mas aqui Paulo se resume numa frase: aquilo que me aconteceu, pronto, acabou. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, para nós, é que ele era alegre, apesar das circunstâncias. Raciocina comigo. Você tem controle sobre as circunstâncias? Tem? Acho que não, né? Por exemplo, eu posso controlar o tempo, se vai gelar demais, se vai esquentar demais, se vai ter tempestade, se vai ter terremoto, se vai ter tufão, furacão, tsunami. Eu não posso controlar o tempo. Eu não tenho controle sobre o tempo. Será que nós temos controle sobre o trânsito? Você sai de casa com um planejamento e as coisas mudam, porque o trajeto que você vai fazer teve um engarrafamento, teve uma batida, e não adianta você ficar nervoso, não adianta querer subir na calçada, você vai atrasar, não vai ter jeito de chegar, e você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre as outras pessoas, o que elas fazem, como elas reagem, o que elas vão dizer? Também não. Portanto, deixa eu dizer uma coisa para você: se a sua alegria for depender das circunstâncias, você vai sofrer, você vai se frustrar, porque você não tem controle sobre as circunstâncias. Aprenda a primeira lição com Paulo. Sabe qual é a primeira lição de Paulo? Ele não supervaloriza os problemas. Já viu gente que supervaloriza os problemas? Dá ênfase exagerada nos problemas. Paulo trata até com certo descaso: aquilo que me aconteceu. Aquilo que me aconteceu. Você sabe o que é aquilo que aconteceu a Paulo? Depois você lê 2 Coríntios 11, 23 a 29, você vai saber o que é esse aquilo que Paulo não quis detalhar aqui. Mas lá ele detalhou: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando os perigos dos rios, os perigos dos assaltantes, o perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Aí está o que Paulo viveu e o que ele experimentou durante a sua vida.
Circunstâncias. Circunstâncias. Uma pergunta. Paulo, quando escreveu, estava preso. Você está preso? Você poderia dizer assim: eu estou, pastor. Considerando que prisão é limitação, eu estou preso. Estou preso por causa da minha mãe, que é doente, não posso fazer muita coisa, que eu tenho que cuidar dela. Estou limitado. Estou preso por causa dos meus filhos, que são pequenos, e eu gostaria tanto de viajar, de fazer outras coisas, mas agora com esse negócio de filho pequeno eu não posso. Estou preso. Estou limitado e preso por causa das minhas condições econômicas. Eu sonho com tanta coisa, meu dinheiro não dá. Isso é dificuldade. Paulo, quando fala de prisão, ele está falando de outra coisa. Ele não está falando nem das cadeias físicas. Ele está falando de uma prisão em Cristo. É aquela que, quando você diz assim: pastor, se não fosse Jesus na minha vida, eu tinha chutado o balde. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não saberia o que ia acontecer. Mas eu estou preso a Jesus. Por isso, ir para a cadeia, puxa vida, eu vou aproveitar essa oportunidade para evangelizar o carcereiro. Ir para o hospital, vou aproveitar a oportunidade para dar testemunho lá no meu leito hospitalar. Viajar e ser náufrago numa viagem dessas aí, eu vou evangelizar todos os demais passageiros e vou usar a minha autoridade profética, e não vai, todos eles vão ser salvos e vão ser transformados pelo poder de Deus. Pastor, gente, isso para mim é um dos menos importantes. Eu me considero preso em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, sim, eu estou preso. As outras coisas são lutas e dificuldades que todo mundo enfrenta, não apenas eu. Agora, aqueles que têm consciência de que não vão chutar o pau da barraca, não vão prejudicar, não vão tomar decisões que prejudicam os outros ou a si mesmos, porque está preso a Jesus, ama Jesus, a fé fez diferença na sua vida. Isso sim é a verdadeira prisão, de acordo com Paulo. A prisão que faz sentido um cristão atravessar. Os outros eu vou ser bem curtinho, mas Paulo diz assim no verso 15, olha, a 17. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Quer dizer, em outras palavras, Paulo diz: não bastasse as circunstâncias, tem gente, ser humano, de carne e osso, tentando roubar minha alegria. Você conhece gente assim? Que você está assim, quase caindo, ele quer empurrar para você acabar de cair? Gente que fica o tempo todo te ofendendo, jogando indireta, fazendo cobranças, nunca te anima, nunca te encoraja, nunca tem algo positivo para dizer sobre você. Existe gente usada pelo diabo para tirar a nossa alegria. Gente que não gosta de ver a gente alegre. Foram lá em casa essa semana para me entrevistar sobre inveja. E a definição que eu dei para inveja, baseada na história do filho pródigo, foi: inveja é quanto a celebração, a festa do outro me incomoda. O filho mais velho não quis entrar para festejar a volta do seu irmão. Isso é inveja. E tem gente que não quer ver a gente feliz. A nossa felicidade incomoda muita gente. A nossa alegria incomoda muita gente. Gente frustrada com gente. Gente que nos leva a perder a alegria porque não dá. Sempre tem algo negativo, sempre tem algo para criticar, sempre tem algo para atrapalhar. É aquilo que quando chega o ambiente fica negro, parece que chegou uma nuvem. Pessoas ofuscam a nossa própria existência. Eu não posso me isolar.
eu tenho que viver perto das pessoas. Mas Deus tem que me dar graça para eu ser feliz e alegre, apesar das circunstâncias. Mas para eu ser feliz e alegre, apesar das pessoas que querem me atrapalhar na minha jornada. Pensando que podem causar maior sofrimento ainda para mim, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Terceiro ladrão de alegria, as coisas. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Conta-se nesse livro que eu li, que eu estou lendo, nem li todo ainda, mas conta-se nesse livro a história de Abraham Lincoln descendo com 2 dos seus filhos numa rua onde ele era conhecido, e os meninos estavam em pé de guerra, brigando, chorando. E aí um dos conhecidos dele disse: o que está acontecendo com os garotos? Ele respondeu: o que acontece com todo mundo. Eu tenho aqui 3 nozes, 3 castanhas, 3 nozes, e cada um deles quer 2. Aí como é que você reparte 3 com 2, dando 2 para cada um? Mas o que Abraham Lincoln disse, isso acontece com todas as pessoas. As pessoas querem ter, não é? E por isso o ter pode roubar a nossa alegria. Não foi à toa que Jesus diz: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói nem consome. Mas tem gente que pensa que a alegria que ele vai conseguir ter na vida vem das coisas. E aí ele quer ter. Um dia que eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. O carro chega e nada altera na sua felicidade. O dia que eu tiver aquela casa, eu me realizo. A casa chega e não altera. O dia que eu fizer aquela viagem dos sonhos, eu vou ser uma pessoa realizada. Consegue fazer a viagem, volta para casa, está do mesmo jeito. As coisas não podem trazer alegria. Não vão trazer alegria. Pelo contrário, podem roubar a nossa alegria. Quarto ladrão da alegria: as preocupações. Veja o que diz ainda Lucas, no mesmo capítulo, Sermão da Montanha. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, o corpo mais do que as roupas. Ele começa dizendo: não se preocupem com estas coisas. Preocupação é o pior dos ladrões. Eu não preciso ser profeta para dizer que tem gente preocupada aqui hoje à noite. Muita gente preocupada. E a preocupação rouba a alegria. Os consultórios dos psiquiatras, dos terapeutas, está cada dia mais abarrotado. Pessoas infelizes por causa de suas grandes preocupações. Alguém já disse que o medicamento pode afastar o sintoma, mas não remove a causa. Qual é a causa da sua preocupação? Ela é algo interior, que gera consequências físicas, insônia, angústia, às vezes até somatizam e trazem outras consequências. Pastor, eu não consigo dormir, então vou procurar um médico para dormir. Algumas pessoas têm distúrbio mesmo, mas outras não dormem por preocupação. Aí você vai encontrar um remédio que vai te dar o sono, mas esse remédio não vai te dar o descanso que você precisa, porque a causa não foi atingida. Pessoas perdem a paz, perdem a alegria por causa das suas preocupações. Pessoas que adoecem por causa das suas preocupações.
Paulo poderia ser uma pessoa preocupada, concorda comigo? Ele estava aguardando o julgamento quando ele escreveu essa carta. Ele não sabia se ele seria absolvido ou se ele seria decapitado, se ele seria morto. As duas possibilidades existiam. Qualquer um de nós talvez não conseguiria dormir, né? Preocupado, puxa vida, o que vai acontecer? O dia do julgamento está chegando, as perspectivas não são boas, ele não tinha bons defensores, ele não tinha uma junta de missões que cuidava dele, ele não tinha ninguém quase para apoiar, a não ser algumas igrejas, entre elas a igreja de Filipos. Mas ele escreve essa carta para nos ensinar como nos livrar das preocupações. Meu irmão, quero terminar, estamos já bem na reta final da mensagem, desafiando você a buscar alegria a despeito das circunstâncias. E aí você pergunta, como que eu posso fazer isso? Nos versos 12 a 15, eu não pedi vocês para abrir a Bíblia, mas eu quero que vocês leiam Filipenses algumas vezes durante esse mês. Diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Olha como é que Paulo encontrava alegria. Serviu para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a guarda pretoriana na outra tradução, e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Estou na prisão porque vocês me prenderam, me algemaram, me levaram. Quem me levou para a prisão foi Jesus. A minha vida está debaixo do controle de Jesus. Ele me leva para onde Ele quer. O dia que Cristo quis, o dia que Deus quis, Ele abriu a prisão e Pedro saiu de lá. Lá em Filipos quebrou as cadeias. Então Paulo tinha consciência de que ele estava preso por causa de Jesus e não por causa da guarda em si. E ele diz: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ô prisãozinha abençoada! Perceberam? Que prisão abençoada! A guarda recebeu o testemunho, a comunhão dos irmãos aumentou, a pregação está sendo mais ousada, o pessoal está falando o evangelho com mais ousadia. Que bênção! Paulo, o que eu devo fazer para superar a tristeza, segurar a onda e falar de alegria quando as coisas vão de mal a pior? Qual que é o segredo? Como que você reage, Paulo? E ele responderia com uma frase: o que me causa alegria, independente do que eu estou passando, é o progresso do Evangelho. Isso me traz alegria. Será que nós estamos com esse nível de maturidade para dizer assim: o progresso do Evangelho faz diferença na minha vida? Eu fico feliz. Aí, chegamos no verso 20. Acompanhe comigo, porque o 21 está aí. Um pedaço do verso 21 está aí. Não, o verso 21 está aí. Mas acompanhe comigo agora o verso 20. Antes do 21 que está aí. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí chegamos ao 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo diz assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês, o que me importa é o progresso do Evangelho. Agora, eu aguardo ansiosamente, espero que eu não serei envergonhado. Estou mais preocupado com a minha reação do que com qualquer outra coisa. Minha determinação de sempre é ser engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É assim que eu quero, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você já teve algum momento na sua vida em que você pensou como Paulo: para mim o morrer é lucro? Teve isso? Estou falando de ideia suicida, não. Estou falando das circunstâncias tão complicadas,
A vida assim parece que te encurralou de tal maneira que você diz assim, gente, eu não sei se é melhor ficar vivo ou se é melhor morrer. Tem hora que eu penso que se Jesus me levasse, seria muito melhor. Acaba com isso logo, eu paro esse sofrimento, né? Eu acho que quase todos nós já passamos por momentos em que desejamos a morte dessa forma, pelo menos. Em que a gente viu a vida e diz, não dá, eu não quero continuar a viver ou vivendo. Eu quero morrer, porque assim eu tenho esperança no céu. Minhas prisões, meus críticos e minhas crises, era o que Paulo tinha. Prisões, circunstâncias, meus críticos, as pessoas que aumentavam o meu sofrimento, minhas crises, meu interior. São 3 inimigos tentando roubar minha alegria. Mesmo assim, ele diz, mas o que importa é o Evangelho. Eu transcrevo aqui um pequenininho parágrafo de Wesley. Ele diz assim, olha, por causa das prisões de Paulo, Jesus Cristo foi conhecido. Preste atenção. Por causa dos críticos de Paulo, Jesus Cristo foi anunciado, pregado. Por causa das crises de Paulo e da sua iminência provável da morte, Jesus foi glorificado. Então veja bem, ele foi anunciado, ele foi glorificado e engrandecido através de Paulo por causa daqueles motivos que nós acabamos de citar. Uma frase muito me chamou a atenção. Quando o piloto não sabe para onde ele está indo, para qual porto ele está indo com o seu navio, nenhum vento sopra a favor. Perceberam? Entenderam? Se eu não sei para onde meu navio está indo, posso ser o piloto, o timoneiro lá, mas não adianta, o vento não sopra a favor. Mas Paulo sabia para onde ele estava indo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem é que tem uma promessa maravilhosa de vida para mim. Eu sei. Por isso, para mim, o morrer é lucro. Resumindo, para terminar, Paulo se importa com a comunhão do Evangelho, no capítulo 1, de 1 a 11. Paulo se importa com o avanço do Evangelho, de 12 a 26. Paulo se importa com a fé do Evangelho, de 27 a 30. Se as circunstâncias ajudam a fortalecer a comunhão, amém. Se gera oportunidade para conduzir outras pessoas a Jesus, amém. Se me permite defender o Evangelho na frente dos tribunais e das pessoas, amém. Por isso eu vou ser alegre, porque eu quero ver Jesus bem. Poxa, que privilégio para os tribunais defender Jesus. Que privilégio atravessar as circunstâncias dizendo Jesus está conosco. Como ele disse naquele navio, ninguém vai se perder aqui, não vamos perder a bagagem, vamos ter prejuízo material, mas a vida de todo mundo vai ser preservada, porque o Senhor me disse. E aquilo que o Senhor havia dito cumpriu-se. Essa é a preocupação de Paulo. Termino com essa ilustração. Seja um crente microscópio e um crente telescópio. Ilustração também que eu ia. Você sabe o que significa isso? A grosso modo, de maneira muito simples, o telescópio serve para aproximar o que está longe. O microscópio serve para ampliar ou para trazer para perto ou para aumentar o que é pequeno. Percebe a diferença? O microscópio aumenta o que é pequeno. O telescópio aproxima o que está longe. Quando a gente fala seja um crente microscópio e telescópio, significa dizer o seguinte, que a visão de ser um crente assim muda tudo na sua vida. Porque na hora que tudo estiver ruim, você vai para dentro do seu quarto e diz assim, Senhor, eu quero duas coisas. Eu quero que as pessoas olhem para mim
Aquelas pessoas que vê o Senhor como um Deus distante, um Deus ausente, um Deus que não interfere, um Deus inacessível. Eu quero que essas pessoas olhem para mim e vejam Deus bem perto. Eu quero que aquelas pessoas que pensam que Deus é um Deusinho pequenininho, insignificante, que não opera, que não faz nada, eu quero que ao olhar para mim, essas pessoas vejam um Deus grande. Eu quero ser um crente telescópio e um crente microscópio. Mas isso é bom para mim também. Eu quero ser um crente telescópio porque quando eu sentir que o Senhor está longe, eu quero entrar no meu quarto e ter uma experiência contigo e perceber que o Senhor não está longe de coisíssima nenhuma, o Senhor está perto. Quando eu perder a noção da tua grandeza, eu quero também olhar para o Senhor na intimidade do meu quarto e perceber que o Senhor é grande, é tremendo. Você quer ser os dois? Olho aqui para esse auditório, alguns de vocês eu conheço há muito tempo. Sei das lutas que já enfrentaram. Sei o nome de quase todos. Sei das dificuldades nas diversas áreas. Mas eu gostaria de dar uma oportunidade. Quero terminar esse culto convidando você para experimentar a paz, para experimentar a alegria, para experimentar a vida abundante de Jesus, que Jesus pode oferecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto você passa pelas lutas, você pode glorificar a Deus. Quando você for para um hospital, você pode glorificar a Deus. Eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar, quem puder e quiser, e vir à frente, receber uma oração. Aproxime aqui. Eu quero orar com você, por você, pedindo: Senhor, nós queremos ser uma comunidade de pessoas alegres, apesar das circunstâncias. Eu quero ser uma comunidade de pessoas que vivem em paz, uma paz que ultrapassa a razão, por causa de Jesus. Eu quero enfrentar os desafios, as circunstâncias da vida, as lutas da vida, mas eu quero enfrentá-la crendo que o Senhor é um Deus perto, e o Senhor é um Deus grande, e que junto com o Senhor eu serei mais do que vencedor. Então eu queria que a igreja ficasse em pé, quem puder, e quem puder, venha à frente para esta oração.